Sejam e sintam-se todos muito bem-vindos, tanto os que estão aqui na Ramatiz, quanto as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. O título do capítulo 4, que a nossa colega Marisa colocou para vocês, ele tem muito a ver com essa chuva que está caindo lá fora, e muitos de nós entramos aqui e tomamos um pequeno banho. Por quê? A chuva cai no solo, umedece, dá condição à semente de brotar. A semente gera uma planta que vai ter a sua flor, que vai ter o seu fruto, que vai amadurecer, que vai ser ou servir de alimento, ou ele vai cair no solo, ele vai rachar, a semente vai ser liberada, vai cair no solo, vai chover de novo, vai molhar o solo, vai nascer a planta, vai vir de novo a mesma árvore ou o mesmo vegetal, vai gerar a flor, vai gerar o fruto, e assim nós temos um ciclo. E este capítulo tem exatamente essa condição, de nos fazer pensar, e como Kardec trabalha muito, usar a nossa lógica, a nossa mente para compreender o amor do Pai. Ele traz inicialmente uma confrontação entre a palavra ressurreição, que muitos textos bíblicos apresentam, e ele nos traz a palavra reencarnação, que está dentro de todos os textos espíritas e espiritualistas. Quando nós vamos pesquisar um pouco, a gente percebe que em Constantinopla, o imperador Constantino foi um imperador que aceitou o processo do cristianismo e o compilou, e ali nós tivemos o início do cristianismo e logo depois a fundação da igreja e o seu andamento. Só que este imperador, quando viu os escritos e colocaram no concílio para nascer então a primeira Bíblia, eles tiveram contato com a reencarnação. Como nós sabemos, a reencarnação é este processo que a gente falou agora da água, quando o ser espiritual retorna à carne, cresce de novo, aprende de novo, enfrenta as dificuldades da vida de novo, desencarna, volta ao plano espiritual, revisa o seu processo lá e retorna para nascer de novo. Exatamente o ciclo que a semente faz. Mas o que diferencia eles? Que no processo, quando nós estamos na fase humana, fase humana? Existem mais? Sim. Não é à toa que nós temos 4 reinos. O espírito vem na estrutura mineral para aprender a lidar com a matéria. Vem na estrutura vegetal para aprender a crescer e lidar com os fluidos e iniciar o processo de sucção de água e alimentação. Vem no reino animal para aprender a trabalhar com instintos, correr o processo digestivo, o processo alimentar. E vem no reino hominal, ou reino humano, para quê? Para trabalhar a sua consciência e entender o seu processo na caminhada de evolução da criação. Os 4 reinos têm a sua importância. Então aí a gente entra nessa fase porque no processo de crescimento entra o aprendizado. Quando a gente está na escola, para a gente poder aprender alguma coisa, o que a gente tem que fazer quando sai da aula e vai para casa? A gente tem o tema e a gente tem que revisar o que foi ensinado. O processo reencarnatório tem disso, rever a nossa caminhada. Tirar um tempo você sozinho, como Kardec fala na Reforma Íntima, dentro do processo da filosofia, você vai olhar de frente para um espelho, só você e Deus. E aí vem o problema, porque a tua consciência, que é ela o teu verdadeiro juiz e não Deus, vai começar a falar. E aí vem o calcanhar de Aquiles, que a gente vê que não é tão bonzinho assim, que não é tão perfeito assim, que a gente erra, que a gente precisa de perdão, precisa de tolerância, precisa de indulgência com as nossas ações. E assim a gente pode estender ao outro. O imperador Constantino e a sua esposa se deram conta disso. Só que na ignorância da época,
não compreendendo a mensagem de Jesus, eles imaginaram que simplesmente trocando os ensinamentos mudariam o ciclo de aprendizagem dos seres. Então eles tiraram a ressurreição e tiraram a reencarnação e colocaram a ressurreição. Ressurreição, o espírito morre, o corpo vai para o caixão e fica esperando o dia que Cristo volta, e o espírito voltaria no mesmo corpo. Como é que a gente sabe que a vida se processa? Que é a sequência deste evangelho, quando ele entra nos laços de família fortalecidos pela reencarnação e na instrução dos espíritos. Eles falam que Jesus ensinava que o que é do espírito pertence ao espírito e o que é da carne, da carne. E eles falavam neste processo da água. Por que a água entra nessa história? Nós estamos falando do ano 1, muitos séculos atrás, onde nós não tínhamos nada ou quase nada da nossa estrutura de hoje. Nós tínhamos as casas, obviamente, algum colchão de palha, algum pano para se cobrir, uns alimentos caminhados no mercado, moscas ao redor, frutas. Mas o que nós sabíamos deste processo? Com as cheias dos rios, eles inundavam as planícies, hidratavam a água e permitiam a plantação. Então, as plantas eram um exemplo de vida, era originária da água. Então, eles consideravam a água como um processo de nascimento e crescimento. Logo depois, a gente passa a ter, então, o seu Darwin nos provando o processo de seleção natural e o nascimento das espécies. Aí a gente começa a ver que a planificação de Jesus, o seu plano para nós é extremamente perfeito. E esses povos viam isso, viam que da água eles consideravam o processo de vida. Só que, logicamente, quando você tem um corpo que se decompõe, para ele poder nascer de novo para um ser humano habitar, você precisa de gametas masculinos e femininos para gerar a estrutura e permitir que o espírito reencarne. Então você precisa dos dois sexos na conjunção para ter a condição de um óvulo crescer. E dali a gente ter a formação de um novo corpo que permite ao espírito habitar e reiniciar o seu processo de reencarnação. Só que na ignorância deles, eles achavam que Cristo viria e aqueles restos decompostos e muitas vezes pó poderiam receber um corpo novo. E neste corpo novo, tiram a condição de aprendizagem, ou seja, tu vai e volta como tu é. Só que como o ser poderia aprender, poderia se tornar melhor em uma encarnação. Então, significa que os seres que nasceram no século I, no século II, no século IV, V, X, não teriam direito a receberem os confortos que nós temos na encarnação hoje. Óbvio que não era tão quente o planeta naquele tempo, às vezes não poderiam ter um ar-condicionado, uma água limpa e gelada em condições, uma cama mais confortável. Todos os seres são iguais perante Deus, porque Deus é um Pai de amor. Então, pela lógica, todos temos direito a passar e a receber isso. Então, por que eles, pela ressurreição, só poderiam ficar vivendo naquele tempo? E não teriam as benesses que nós temos hoje? Assim como daqui a 200 anos, quando o mundo evoluir, por que nós hoje não podemos ter direito a viver daqui a 200 ou 300 anos e receber também o processo de vida lá? Compreende a igualdade que fica desigual no processo da ressurreição? Só que ele e a sua esposa, com medo de voltarem para resgatar e não nascerem imperadores, nascerem escravos, manipularam os escritos. Tem várias pesquisas sobre isso, umas dizem sim, umas dizem não, mas hoje ainda oficialmente o que nós temos é essa informação. Tá? Conhecendo o irmão Adriano, cadê você? Ele já pesquisou isso para mim uma vez e eu tenho mais informações ainda. Eu troco os nomes, o Adriano sabe, de vez em quando eu confundo alguns nomes. E o que acontece neste processo, gente? Pela sequência, voltando à reencarnação, o capítulo 4 nos fala sobre laços de família. Agora a gente começa a entrar um pouco mais fundo, porque vai mexer com o emocional da gente. O Espiritismo nos ensina que nós temos uma coisa chamada de
energia, ou seja, o nosso espírito gera um campo energético ao nosso redor, e nós temos uma coisa chamada de perispírito, que faz a comunicação entre o corpo físico e o espírito, permitindo que ele habite este corpo. Aí nós temos ainda o duplo etéreo, mas é um pouco mais técnico, não vem ao caso. Essa explicação, corpo, perispírito, espírito, chega para a gente entrar onde eu quero chegar, que eu acabei de entender que precisávamos falar disso. O perispírito, vocês entendam ele como se fosse uma folha de carbono, tá? Todas as nossas reencarnações ficam gravadas ali. Tudo que a gente fez de bom e tudo que a gente fez de ruim. Quando a gente desencarna, este carbono vai junto. O que está de mais puro vai à nossa essência espiritual, que fica num arquivo acástico, ou seja, mais próximo do amor de Deus. E o que nós não fizemos de tão bom vai na nossa proposta encarnatória, que é o motivo pelo qual a gente reencarna para aprender aqui. Então, quando uma coisa nos acontece que não é tão boa e que às vezes não tem a ver com a caminhada desta vida, é resgate de outras que a gente veio limpar da nossa marca para poder retornar com aquilo aprendido. Vamos supor, eu e a Marisa nascemos juntos, eu sou uma criança egoísta. Tudo que a Marisa tem, eu arranco dela e tiro. Se eu não aprendo a dividir com ela na próxima encarnação, a gente vai voltar. Seja como amiguinhos, seja como irmãos, como primos. E se eu não aprender a dividir as coisas, eu volto de novo. Aí, se ela evoluiu e eu não, nós temos um laço de família aqui. Existe um carinho nessa história toda, porque não é por causa de uma bala que as pessoas vão começar a discutir, machuca, mas isso passa. Eu fiquei parado no processo evolutivo. A Marisa seguiu. O que o coração dela vai fazer? Você ama ele, vamos ajudá-lo a reencarnar. Aí nós começamos a ver o mentor espiritual de cada um. Os nossos anjos da guarda. Eles são seres encarnados que estiveram conosco, que em alguma fase da nossa encarnação anterior, não coloquem o peso nos pais de vocês e nos avós desencarnados desta. Deixem eles, por favor, caminharem calmamente. Eles também estão aprendendo do lado de lá, tá? É um ser espiritual de outras encarnações, mas ele tem laços de amor com cada um de nós. E ele decide, eu vou lá ajudar o meu irmão por amor e trazê-lo de volta. Então, incentivam com bons pensamentos, atitudes, sentimentos. Calma, respira, não é assim. Dá mais um tempo, não desiste. Vamos de novo. Vai no médico, isso aí precisa ser tratado lá, que não vai dar certo. Aqueles pensamentos bons que a gente tem, que às vezes, ai, não sei de onde veio. É de alguém que nos ama. Isso é o famoso anjo da guarda, o mentor espiritual. Alguém de outra vida que evoluiu e guarda amor por nós e decide nos ajudar. Esta é uma relação, tá? E ele ainda entra sobre limites da encarnação e necessidade dela. Adivinha quem é que coloca o limite na encarnação? Eu coloco o limite na minha. Você coloca o limite na sua. Como assim? Se cada um de nós veio aqui para aprender, aquele que aprende primeiro precisa repetir a série ou pode avançar? Por que vai ficar trancado? Avança. Aquele que não aprende, volta. O limite da encarnação, ele é estabelecido por cada ser espiritual pela sua livre escolha. Entra nas regras de Deus o nosso livre arbítrio. Esse é o limite de uma encarnação. E nem sempre a gente aceita. Porque é mais fácil jogar para o outro do que as minhas costas ficarem pesadas com o que eu fiz. E qual é a necessidade da encarnação? É o processo de crescimento e aprendizagem. E por que a gente vem no meio de tantos devedores como nós? Porque Cristo veio para quem? Aos sãos ou aos doentes? Quem é que ele veio cuidar? Quem é que ele veio resgatar? Ele veio resgatar os doentes. Ele veio resgatar a nós. E por que ele permite que a gente fale uns para os outros? Porque através da troca de comunidade, experiências que a gente vai crescer. Se eu aprendo a dividir bala, a Marisa daqui a pouco já aprendeu outra lição que ela pode passar para mim. E nessa interação que a gente cresce. Este é o processo.
E aí entra de novo mais uma pergunta, que o capítulo termina com ela. A encarnação é um castigo? Depende. Depende de quem? Depende de você, depende de mim, depende de você. Por quê? Porque a forma como tu vai olhar para a vida reflete na tua cabeça, no teu coração e no teu sono, como tu vai tratar as pessoas, como é que elas vão te tratar de volta, como é que vai ser a tua caminhada de cada dia. Ai, Márcio, mas eu fui lá e dei um abraço sorridente para a Marisa, ela virou a cara. Quem é que sorriu? Eu. Quem é que gerou a energia de bom dia e de sorriso para ela? Eu. Quem é que fica com a maior parte do benefício? Eu. Se ela não quis receber o bom dia, é uma escolha dela, na mente dela eu não posso mexer, mas na minha eu posso, é só onde eu tenho condições. Então, quando eu faço bem para uma outra pessoa, se ela não sabe receber, entender ou retribuir, quem é que sai perdendo? Obrigado por esse auxílio de reflexão, por me permitirem este pensamento conosco. Que Deus nos abençoe, que assim seja.